Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre franquias, oportunidades de negócio neste mercado. Um mercado que tem uma grande dimensão, como nós poderemos ver ao longo desta entrevista, mas que exige cuidados muito especiais. Para a gente entender um pouco melhor como funciona esse mercado, nós convidamos o Sidney Eduardo Calais, que é presidente do Grupo Calais, que é uma franqueadora, o Grupo Calais, que reúne várias outras marcas embaixo deste guarda-chuva do Grupo Calais. Sidney Calais, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Milton, obrigado eu pela essa oportunidade. Espero que os ouvintes perguntem, né? Façam perguntas, porque realmente é um assunto muito bacana. Sidney Calais, qual é o tamanho hoje do mercado de franquia no Brasil? Qual é a importância desse setor para a economia brasileira? Olha, Milton, a pergunta é ótima. O setor de franquias no Brasil hoje, o órgão que regula é a Associação Brasileira do Franchising, a ABF. Pelos números que nós temos em 2018, é um mercado extremamente grande, faturou 173 bilhões em 2018, com 2.877 franqueadoras, ou seja, 2.877 marcas que fazem hoje um franqueamento pelo Brasil, com 153 mil unidades franqueadas que nós encontramos em todos os shoppings e ruas pelo Brasil inteiro. Hoje, boa parte das lojas, ou do comércio, ou do serviço que a gente encontra, está dentro desse mercado de franquia, especialmente nos shopping centers? Muitas franquias hoje estão presentes em todos os universos de espaços hoje que ocupam, principalmente de lazer, saúde. O brasileiro ele está mudando o aspecto de vida, né? Nós estamos falando que a geração que nós estamos vendo hoje, eu com 62 anos, há alguns anos atrás, ou décadas atrás, eu estaria em casa de pijama, né, esperando a morte chegar. Hoje, essa idade, 60, 70 anos, a pessoa está super ativa. Então, isso dá um novo rumo para a economia do Brasil. Está aí a lei do Congresso para mudar a aposentadoria, porque o Brasil está mudando a longevidade das pessoas. E isso tem trazido para o mercado muitas oportunidades de negócio, principalmente em saúde, bem-estar, coisas que estão relacionadas com saúde, alimentação saudável. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Então, todas as lojas, todos os shoppings e todas as ruas, a maioria que você encontra são franquias. E por que isso? Te dá mais segurança em você empreender, principalmente para quem nunca empreendeu. Você já vendeu por conta própria, já trabalhou por conta própria, você já foi franqueado, você já foi franqueador, fez esta migração. E é um desenho, é um movimento que muitas outras pessoas podem fazer. Mas principalmente este movimento inicial. Você deixar de tocar um negócio próprio para entrar numa rede de franquias, ser um franqueado. Como é que é esse trabalho? Como é que é esta migração? E em que momento ela pode ser uma boa oportunidade? Bom, primeiro eu digo o seguinte: você primeiro tem que sonhar em empreender. Foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu, com 7 anos, eu já vendia pirulito para ajudar meus pais, que eram muito pobres, minha mãe faxineira, meu pai bancário, e eu tinha que ter um recurso para minha família, e eu comecei a vender pirulitos na rua, para o comércio lá perto de onde eu morava, na Moca. Então, o sonho de empreender sempre teve presente comigo. Então, eu sempre falo assim: primeiro, sonhe, depois aprenda e depois realize. E eu fiz isso a minha vida inteira. Eu sempre procurei aprender de tudo que eu ia fazer. Eu, antes de fazer qualquer coisa, eu vou a fundo, eu pesquiso. Por que aquilo pode dar certo ou pode dar errado? Eu vejo os pontos fracos, faço uma análise de SWOT, por que pontos fracos, pontos fortes, o que pode dar errado. E a gente tem que ter essa realidade hoje no empreendimento, porque dinheiro não aceita desaforo, Milton. Você colocou dinheiro errado e talvez o dinheiro, o capital da sua vida, empreendeu errado, você não consegue recuperá-lo talvez mais. Agora, você levando em consideração, Sidney Calais, até pela própria experiência que você tem aí desde 1994 atuando nesse mercado, que é um mercado que começou exatamente nesse período, em primeira metade ali da década de Isso. 90, né, É. esse mercado começou por ali. Agora há pouco, você disse o seguinte, que muitas pessoas, quando chegam ali na 55, 60, 70 anos até, com vida ativa, podem ter esse mercado como uma oportunidade. Mas que tipo de cuidado esta pessoa deve ter para aquilo não se transformar numa grande frustração? Isso é um fato muito importante, porque normalmente essas pessoas
que querem empreender pela primeira vez, a gente fala isso, né? Empreendedor de primeira viagem, ele normalmente trabalhou a vida inteira para alguém. Ele era CLT, ele trabalhou sob comando de alguém. A hora que ele passa para o mundo corporativo, onde ele é o chefe dele, ele tem que ter umas adaptações totais. Primeiro, ele tem que ter o cuidado de falar: eu estou preparado para esse empreendimento? Preparado significa ter capital. Segundo, ter conhecimento. E terceiro, ter vontade. Porque se você não tiver capital, conhecimento e vontade, você já vai fracassar. Porque esse tripé é que sustenta o negócio. Você tem que ter primeiro capital suficiente para se manter, porque nenhum negócio do dia para a noite dá resultado. Você tem o break-even, que normalmente em qualquer negócio acontece em torno de 6 meses. Isso em franquia. Quando um franqueador te apresenta um plano de negócios, que é a primeira coisa que o franqueado deve olhar para ver se aquele plano de negócio se encaixa com o padrão de investimento dele, ele tem que olhar o cenário de pelo menos 5 anos. Como eu vou estar daqui a 5 anos se esse plano realmente estiver correto? Porque também tem isso, o franqueador tem que ter a responsabilidade de ter um plano de negócios condizente com a verdade, e não um plano de negócios entusiasta, onde ele em 5 anos ele vai faturar R$1 milhão. Não é assim. Tudo começa paulatinamente. O franqueado tem que ter essa observação, ele tem que olhar uma planilha, ele tem que entender se aquele plano de negócio corresponde com a realidade dos franqueados que já estão na rede. Será que aquele plano de negócio está condizente com os franqueados atualmente? Ou será que é um plano de negócio para vender franquia? Então, ele tem que tomar esse cuidado, olhar para aquilo. Será que o plano de negócio dos 6 primeiros meses dá para que eu invista? Será que eu vou ter capital? Porque a vida segue. Ele tem que pagar a conta de água, luz, telefone, faculdade do filho ou escola das crianças, supermercado. O negócio para ele vai começar a dar dinheiro talvez daqui a 1 ano. E ele precisa se manter nesse 1 ano. E não pode tirar dinheiro do negócio, porque ninguém consegue sangrar um negócio nos primeiros 6 meses de vida. Sidney, claramente você é um entusiasta na área de franquias. Por isso eu queria perguntar a você o seguinte: seguindo a jornada ainda deste trabalhador que durante muito tempo esteve lá na iniciativa privada, CLT, foi empregado, percebeu que tinha uma oportunidade até no mercado de tocar um negócio, como é que ele decide se é melhor ele tocar um negócio próprio ou entrar na franquia? Olha, hoje existem, Milton, graças a Deus, várias fontes que ele pode recorrer. Hoje tem o Sebrae, que é um grande auxiliador para quem vai empreender pela primeira vez. Tem algumas empresas, como a minha, que prestam uma consultoria gratuita para essas pessoas que querem empreender, mas não sabem se estão preparadas ou pensam que estão e, na verdade, talvez não estejam naquele momento de bala para poder fazer um negócio. E nós somos muito corretos com isso. Por quê? Um franqueado que não está preparado, ele leva a sua rede ao caos. Porque você imagina você ter na sua rede 50 franqueados indo mal. Você não consegue vender a 51ª e talvez nem a 11ª, e você começa a ter uma rede onde todos os franqueados reclamam, questionam, e você não pega a sua energia positiva de um franqueador. De vez inovar, de vez criar novos produtos, novos negócios, você tem que ficar apagando incêndio de franqueados que não vão bem. Porque o negócio é ruim, porque talvez a escolha do franqueado não foi propícia para aquele momento. Entendeu? Então eu recomendo que todo mundo que quer empreender faça primeiro uma análise de si. Olhe para dentro. Será que meu capital é suficiente? Será que de fato eu quero dirigir equipe? Porque também tem isso. Ele vai ter que ficar cuidando de equipes. Até então, ele tinha lá a secretária que cuidava do follow-up dele, ele tinha o secretário que cuidava da agenda. A partir do momento que ele empreender, se faltar o faxineiro, ele vai ter que limpar o escritório. Se faltar a pessoa que cuida do banheiro, ele vai ter que limpar o banheiro. E se faltar alguém que faça o café, ele vai ter que fazer o café. Então, empreender significa colocar as mãos na massa e fazer. Uhum. Agora, quando a gente é franqueado, a gente não vira empregado do franqueador? De jeito nenhum. Existe uma relação muito clara com a Lei 8.955/94, que esclarece exatamente o papel de cada uma das partes. O franqueador, ele é simplesmente um transformador de know-how para esse franqueado. Ele é um suporte, ele dá as diretrizes, ele dá os principais motivos para esse franqueado crescer, porque é o interesse dele. Uma rede que não tem franqueados felizes não vai para frente,
Por que você acha que hoje tem redes que têm 3.000, 4.000, 5.000 franqueados? Porque todos estão indo bem, ou a maioria está indo bem. Quando eu falo a maioria, porque isso não é 100%, tá? Não existe uma rede hoje onde 100% esteja com seus franqueados completamente prontos. Por quê? Normalmente, 5%, qualquer uma das redes que pegar para dirigir vai dar errado, porque é problema pessoal desse franqueado. Talvez ele tenha entrado sem se preparar, com pouco capital, sem o incentivo da família, Milton. Isso é muito importante falar isso, tá? Hoje ninguém fala sobre isso, mas a primeira coisa que eu falo para o franqueado quando ele vai me procurar, eu pergunto se ele tem capital suficiente, se ele tem vontade e se a família está apoiando. Porque se a família não apoiar, provavelmente esse franqueado não vai ter sucesso. Porque eu vejo que o modelo de franquia é uma coisa muito familiar. É às vezes a esposa, o filho, todo mundo junto naquele negócio. E se a família não apoia, é muito ruim o começo de um negócio assim, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado. Falar, será que você está preparado para empreender? Pegando aqui a participação de alguns dos nossos ouvintes que nos acompanham pelo Facebook. Primeira delas, do Ivor. Ele diz assim: tudo é culpa do franqueado, pro bem ou pro mal? De jeito nenhum. Existem hoje, não existem culpados, né? O que nós temos que resolver são situações. O franqueador ele tem que ter a capacidade de olhar para dentro do seu negócio, primeiro olhar se aquilo é replicável. Esse talvez seja o primeiro erro de quem quer franquear, ou seja, para você montar uma franqueadora, não basta você ter um negócio de sucesso no seu bairro e falar, agora eu vou crescer isso para o Brasil inteiro. Ele tem que ver se ele tem processo, se ele tem um bom plano de negócio, se ele tem capacidade de manter esse franqueado vivo. Isso foi o que eu fiz a vida inteira. Eu peguei franqueados que estavam na beira da falência, em alguns casos das franquias que eu tinha, e transformei ele em grandes empresários, porque o negócio era bom. Esse é o primeiro passo. O negócio tem que ser bom. Agora, o franqueado, ele tem que fazer a sua parte, porque não é o franqueador que vai trabalhar para o franqueado. E eu sempre falo isso nas minhas palestras, inclusive terei uma agora, segunda-feira em Floripa, Florianópolis, como escolher a franquia certa. E eu sempre falo isso. Antes de você empreender, olhe para dentro de si. Pergunte se você está preparado para não receber ordens, mas para você seguir padrões, porque franquia é isso. Eu tenho que seguir padrões. E tem franqueados que, lamentavelmente, não gostam de seguir padrões. Não gostam de usar aquele uniforme, não gostam de usar o sistema de gestão, não querem seguir uma padronização que uma franqueadora responsável tem, e aí eles querem fazer do jeito deles. Então, para fazer do jeito deles, não compre franquia. Faça do seu jeito. Monte o seu negócio próprio. Aí você não precisa dar responsabilidade para ninguém. Aí, se não der certo, é culpa sua mesmo. Olhando o outro caminho possível, que é eu ter o meu próprio negócio e decidir franquear o meu negócio. Que cuidado eu devo ter antes de começar a planejar isso? Bom, primeiro eu tenho que ter se eu quiser franquear alguma coisa, eu tenho que ter alguma coisa que de fato esteja bem. Esteja bem significa, eu tenho que ter aquele negócio funcionando por pelo menos 2 anos. Esse é o primeiro passo. Se o negócio estiver funcionando por 2 anos e estiver bem, eu tenho que começar agora a pensar o seguinte, agora eu já posso começar a franquear. Isso significa formatar para um modelo de franquia. Hoje existem várias empresas que fazem isso, formatação de franquia. Eu pego, por exemplo, um restaurante que está indo muito bem, levo para uma empresa dessas, que no mercado nós temos várias ótimas. Essa empresa faz uma análise, se isso é replicável, se a logística é favorável, se o negócio pode ser colocado pelo Brasil inteiro, se cabe em cidades pequenas ou se só cabe em grandes capitais. Tudo isso chama-se formatar a franquia, fazer um plano de negócios bem feito. A realidade desses 2 anos, porque é só, por que 2 anos? Porque em 2 anos aconteceram várias coisas. Sazonalidade, nesses 2 anos aconteceram possivelmente greves, possivelmente aconteceu falta de produto, falta de energia elétrica, falta de água, greve de caminhoneiros, aconteceu de tudo nesses 2 anos. Então, é um termômetro que a gente pode falar, esse produto pode ser replicável. Então, o franqueador, ele tem que procurar uma dessas empresas, se ele não souber fazer isso, formatar a franquia. Depois que ele formatou, aí sim, ele tem que ter todos os processos estabelecidos, que são manuais de implantação, manuais de operações, para que esses franqueados que se aventurarem a entrar nessa franquia nova
saibam que estão correndo um risco, sim. Porque, olha só, não é porque aquele restaurante que funcionou maravilhosamente bem na Vila Olímpia vai funcionar maravilhosamente bem em qualquer cidade do país inteiro, tá? O Avis Quadrado Júnior diz assim: quais são os pilares fundamentais para o sucesso de um franqueador? Processos padronizados? Você acabou de se referir a um deles. Atitude do franqueador? Saber gerenciar? Com certeza. Primeira coisa é você ter um bom produto. Um bom produto significa você ter um produto replicável com processos. E processos significam manualizações. Você tem que ter tudo manualizado. Você tem que ter a responsabilidade de que você está mexendo com vidas do outro lado. E vidas significam pessoas que trabalharam a vida inteira, aplicaram o seu capital a duras penas e querem retorno. Só que, às vezes, eles não têm essa consciência de que eles precisam trabalhar, porque tem franqueador que fala: não, você monta o meu negócio aqui e você já sai vendendo. Não é assim. Esse franqueado ele tem que se preparar para isso. Ele tem que aprender a vender, porque, Milton, qualquer negócio que você tem que nessa face da terra, você tem que aprender a vender. Se você não for um bom vendedor, você não vai ter um negócio de sucesso. Para você ter um restaurante, um bar, uma lanchonete, alguma coisa de serviço, como eu na minha hold, eu tenho 5 negócios. Os 5, é preciso que o franqueado seja vendedor. Ele tem que gerenciar equipes de vendas, ele tem que gerenciar equipes de atendimento, ele tem que ter um atendimento impecável, porque hoje não basta você ter um produto com preço bom. Você tem que ter um produto que tenha um produto bom, que tenha um bom preço e que tenha um atendimento impecável. Que você tenha processos de cuidar desse franqueado na ponta, com treinamentos, com gestão. O franqueado, ele sabe que ele está entrando numa franquia porque ele tem alguns pontos que ele precisa melhorar. E eu, como franqueador, tenho que provocar nesse franqueado esse crescimento. Quais são os teus pontos fracos hoje? Talvez eu me formei em administração de empresas, e o meu ponto fraco hoje é mexer com conciliação bancária, com banco. Eu não sei fazer isso, não gosto. Mas qual é o meu ponto forte? Comercial. Então, eu sei que eu vou ter muito mais força no comercial, mas eu preciso me especializar no financeiro, porque faz parte do meu pilar de negócio. Você Então, falou em ser vendedor. Você é vendedor desde pequenininho. sim, eu venho de família síria, minha avó era síria, árabe, meu avô francês, minha mãe italiana, e eu sempre gostei de vender. Então, vender para mim é uma coisa natural. Mas tem o seguinte, eu só Hum. vendo aquilo que eu conheço, que eu sei e que eu confio. Se você falar para mim, você vende qualquer produto? Não. Eu vendo naquele produto que eu confio. Aí eu pode ter certeza que eu vou ser o melhor vendedor do mundo, porque eu confio naquele produto que eu estou vendendo. Seja ele franquia, seja um produto, seja um negócio, seja qualquer coisa. Eu tenho que ter primeiro essa referência para dentro de mim. Eu confio, aí eu vendo. Agora vou pegar uma expressão que você usou lá no início. Então estou pegando do seu conhecimento aqui para fazer essa pergunta. Você não vende franquia. Não, eu dou consultoria, né? Tecnicamente é assim. Eu dou consultoria para quem quer ser franqueado. Porque antes de vender, eu tenho que ver se esse franqueado tem capital, se ele está preparado, se o negócio que ele está querendo comprar condiz com o estilo de vida dele. Porque veja bem, como é que eu vou vender uma clínica odontológica que eu tenho hoje com a Sabrina Sato, chamada Odonto Special, ou da Ana Hickman, Instituto Ana Hickman, ou com a Mais Laser, que é de depilação, para uma pessoa que não tem nada a ver. Brasil-Canadá, por exemplo, que é uma escola que eu tenho hoje de ensino bilíngue, para quem não está informado na área de educação. Olha, uma pessoa que não tem nada a ver com educação vai comprar uma franquia de educação? Não combina. Então, esse trabalho de consultoria eu dou para o meu franqueado quando ele vem pela primeira vez fazer uma reunião com a gente. Será que você realmente quer esse ramo? Então, a primeira pergunta é: será que o ramo lhe agrada? Segundo, será que o capital que você tem é suficiente? Terceiro, você está pronto para empreender? São as 3 perguntas que são básicas em qualquer negócio. A Fátima Almeida Rubio, que participa também através do Facebook, pergunta o seguinte: qual a área que mais se tem franquias e como ser um sonhador num momento tão complicado da economia brasileira? Olha, o Brasil já viveu um momento de economia pior. Eu vejo que nesses 25 anos que eu tenho de franquia, eu já passei por tudo. E graças a Deus, 2019 para cá, o Brasil começou a renascer, com novas expectativas. Então eu vejo que o Brasil hoje
ele está entrando num ponto muito bacana, muito legal, de estabilidade financeira e mais, estabilidade ética, que é o que faltava para o nosso país crescer. E o brasileiro é um empreendedor nato. Ele só tem que ser calibrado para isso. E hoje eu posso responder para essa ouvinte que nós temos vários ramos bons, todos aqueles ligados à saúde, educação, lazer, cuidados com a higiene pessoal, cuidados com o aspecto pessoal. Por exemplo, antigamente não se cuidava dos dentes. Antigamente as pessoas falavam que depilação era só com gilete e quem gostava de fazer. Hoje as técnicas estão mudando. Pessoas que querem fazer cursos na área de beleza, hoje nós temos o Instituto Ana Hickman que faz isso gloriosamente bem com os nossos alunos. Então eu digo assim, você tem que estar conectada com esse estilo de vida. Pergunte para você primeiro, o que eu gosto de fazer? Aí sim, você vai buscar alguma coisa que seja aquele lifestyle seu. Estilo de vida. Você tem que ter estilo de vida porque você tem que entrar com paixão, você tem que entrar com coração nesse negócio. Quem é que cuida da gestão da marca de uma franquia? Quem cuida? Hoje nós temos, por exemplo, dentro da minha holding, nós temos cada marca eu tenho um sócio, que é o sócio fundador, responsável por aquele processo. Tanto uma das minhas 5 marcas, eu tenho o fundador que cuida do DNA do negócio. E eu cuido, logicamente, daquilo que eu mais sei fazer, que é suporte ao franqueado. Então você tem que sempre, pensando em ser um franqueador, olhar para dentro da sua estrutura. Que estrutura você precisa ter para ser um franqueador? Você primeiro precisa ter pessoas que vão ajudar esses franqueados a crescerem por o resto da vida. E não é assim, no começo da operação. É todo dia. Esse franqueado precisa ser assistido todos os dias. E graças a Deus, hoje nós temos tecnologia que nos permite isso. O meu modelo de administrar, Milton, é muito bacana, porque eu tenho sócios regionais pelo Brasil inteiro. Que, aliás, aqui é um convite público. Nós estamos buscando sócios pelo Brasil inteiro em todas as minhas marcas, que chama-se Master Franqueado. Com isso, eu tenho um sócio regional que cuida de uma região, que dá suporte especificamente para esses franqueados dessa região. Então, melhor do que eu, aqui de São Paulo, querer dar suporte para o Brasil inteiro, eu tenho Master Franqueados que cuidam desse suporte local, porque eles entendem da logística, eles entendem das melhores áreas onde eu posso montar as franquias, ele consegue dar um suporte mais personalizado para esses franqueados e, com isso, diminui a distância entre o franqueado e o franqueador. Bom, diante aí desse cenário todo que você está nos apresentando, o que a gente pode ter como perspectiva das franquias no Brasil? Qual é o futuro da franquia? Olha, o Brasil, ele tem, como eu te falei, ele cresceu demais nesses 30 e poucos anos de franchising. É um dos países mais desenvolvidos hoje no modelo de franquia, onde há realmente uma lei que regula isso. E eu tenho certeza absoluta que o futuro do Brasil é ter cada dia mais marcas franqueadas e franqueados felizes. Hoje, só apenas 153 mil franquias que estão embaixo de 2.877 redes. Isso significa uma média de 50 franqueados por marca. Nos Estados Unidos, por exemplo, Milton, para você ter uma ideia, são 795 mil unidades franqueadas para 3 mil redes, que isso dá uma média de 200 franqueados por rede. Então você vê que o Brasil está longe desse número ainda. Mas eu acredito que a gente formando franqueadores mais robustos, com mais consciência do suporte ao franqueado, esse número tende a crescer. Porque de vez eu montar um negócio próprio, eu monto uma franquia que tem muito mais significado. Por quê? Uma franquia, para você, ela representa perenidade no seu investimento. Se um dia eu estiver cansado ou eu quiser mudar de cidade ou de país, eu vendo a minha franquia. Quando você tem um negócio próprio, normalmente isso não acontece. Ou o valuation vai ser muito baixo. A franquia não. Quando você quer vender uma franquia, o próprio franqueador te ajuda ao repasse. Esse é outro ponto importante. Então eu digo que você franquear significa, você ser franqueado é ter um capital perene. Você investiu, você fez o negócio crescer e no momento que você quer vender um negócio ou se desfazer por qualquer motivo que seja, por aposentadoria, por estar cansado, por não ter sucessão, você pode repassar o negócio para alguém e receber de volta o capital que você investiu, ainda com juros e correção monetária e com lucro, porque o EBITDA ele se valorizou demais pelo trabalho que você fez nesse negócio. Já negócios próprios não são assim.
você simplesmente fala, puxa, eu não quero mais ter esse restaurante. Você tenta repassar para alguém que vai te pagar a metade do que ele estaria valendo no comércio. Geralmente, quem é franqueado só uma vez ou ele tem muitas vezes 2, 3 franquias? O Brasil está mudando para esse formato, chama-se multifranqueados. Hoje, eu tenho franqueados que vêm me procurar que já são franqueados de outras redes. Isso é bacana para o Brasil, para o momento de maturidade, porque veja, eu sou franqueador, Milton, e minha maior felicidade é ter franqueados meus de 20 anos atrás me procurando para comprar franquias hoje comigo. Eu sou uma holding nova, eu tenho só 2 anos de vida, mas 25 de experiência. Eu tenho franqueados de 20 anos de outras marcas que eu criei, que são mais de 1.000 que eu já montei nesses 25 anos, que vêm me procurar hoje para comprar um negócio meu atual. Por quê? Confiam no meu trabalho. E esse franqueado, talvez ele já seja franqueado de outras redes. Isso é muito importante para mim, porque eu tenho que ser melhor do que essas outras redes. Porque o franqueado faz a conta. Peraí, eu sou franqueado hoje de uma rede X, e ele me oferece isso, aquilo. Eu estou vindo para Calais e aqui não tem isso. Então, essa comparação me faz, eu como franqueador, ser melhor do que os meus concorrentes. Isso vai dando maturidade para o mercado de franquia. Tá, mas a tendência geralmente é quando eu decido ser um franqueado seu, eu acabo sendo franqueado de uma outra marca também. Sim. Isso é recomendável, inclusive? Ou o ideal é que eu seja franqueado, talvez, na mesma marca? Não, eu acho que o multicanal hoje para franqueado, ele é importante também, Milton, porque muitas vezes ele tem na família alguém que tem uma queda maior para um departamento e outro para outro. E talvez uma franquia só para esse franqueado seja pequena. O que acontece com muitas redes hoje é que as que estão já estabilizadas, elas não têm mais ponto de vendas. Então o franqueado ele vai automaticamente buscar algo novo para ele. É claro que é recomendável que esse franqueado sempre busque da sua própria franqueadora, da sua própria rede que ele está atuando, porque eu já tive franqueados, por exemplo, da rede que eu tinha anteriormente, tinha franqueados que tinham 10, 15 franquias. Isso é muito bacana, você ter um franqueado recorrente, desde que ele esteja preparado para essa recorrência. Porque não adianta montar o segundo negócio se o primeiro ainda não evoluiu, porque ele vai ter 2 problemas, e o franqueador também. Então eu sempre falo o seguinte, qual é a hora de empreender pela segunda vez? A partir do momento que a primeira vez deu certo. E isso pode demorar alguns anos. Quanto tempo, em média, leva para a gente ter uma noção clara se aquela minha franquia está dando certo realmente? No mínimo 1 ano. 1 ano é o mínimo, é um mínimo. É como se fosse um bebê. No começo você tem que dar leitinho na boca, tem que botar para nanar, tem que despertar para comer. É assim o começo. É como se fosse uma mesma fase de uma criança. Quando chega num ano, ela já começa a despertar um grau de independência. Ela já abre os olhos sozinha, ela já pede comida, ela já está um pouco mais ativa. A franquia é a mesma coisa. Nada, Milton, acontece em menos de 1 ano. Raro são os produtos que em menos de 1 ano te dão lucro. Ah, agora, como uma criança que depois vira adolescente, pode se rebelar um pouquinho mais, vira adulto, pai e mãe têm que estar sempre de olho. O tempo todo, porque se você desviar o olhar de um franqueado, ele acaba se dispersando, assim como uma criança. Eu tenho 2 filhos, graças a Deus trabalham comigo, são meus sócios hoje na holding. Eu estou criando, eu falo sempre assim, eu estou criando sucessores e não herdeiros, né? Eles trabalham junto comigo já há mais de 15 anos, desses 25 que eu tenho de franquia, foram franqueados também. E o momento que você não cuidar do seu filho, alguém vai cuidar dele. Esse é o perigo. Então você tem que ficar de olho O tempo todo naquela sua franquia. O tempo todo. E o franqueador ele tem que ter o papel de inovar. Quem tem que inovar não é o franqueado. O franqueado contribui muito, viu, Milton? Nós já tivemos casos, por exemplo, de franqueados que mudaram o rumo de uma franquia. Deu uma ideia genial e mudou o rumo de uma franquia. Isso aconteceu com a minha primeira rede. Um dos franqueados teve uma ideia de criar um curso que foi para nós o divisor de águas dentro da outra rede que eu tinha. Então, o franqueado tem esse papel de colaborar. E nós, franqueadores, temos que ter a humildade de escutar o franqueado. Porque muitas vezes o franqueado, ele tem ideias fantásticas e ele tem medo de expor. Ou então ele tem medo que o franqueador se apodere dessas ideias e fique para ele. Mas não é dele só. Quando ele compra uma franquia, ele passa a ter o sobrenome daquela franquia. Ele vai ser reconhecido como
o João da Odonto Special, o João da Brasil Canadá, o João do Instituto Ana Hickman. E isso que tem que estar presente na cabeça do franqueado. A partir do momento que ele compra uma franquia, ele faz parte dessa família. É uma família, tem que ser assim. Milton, durante 25 anos, eu comandei pessoalmente mais de 200 franquias. Alguns dos meus franqueados devem estar hoje aí me vendo no Facebook, pela CBN, e vão poder atestar isso. Eu nunca tive um problema jurídico com esses franqueados, porque na hora que eu precisava chamá-los para uma conversa pessoal, e eu era forte, eu chamava e entrava até em aspectos pessoais com esses franqueados, porque muitas vezes o franqueado mistura a caixa da empresa com caixa pessoal, ou então ele acaba entrando em aspectos até nocivos para dentro de uma franquia, ter amizade com os colaboradores excessiva, vai para o bar, vai para o boteco, no outro dia ele não consegue cobrar esse colaborador. Então, até esse ponto, o franqueador tem que tomar um cuidado de dar consultoria constante para esse franqueado, até na parte emocional. Eu digo assim, o franqueador ele tem que ser um consultor e um pastor. Ele tem que cuidar das suas ovelhas o tempo todo. Sidney Calais, quero agradecer sua gentileza de trazer aí parte dessa sua experiência na área de franquias. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Milton, muito obrigado aos ouvintes. Estamos aqui à disposição. O teu programa sempre muito bem ouvido e eu quero participar outras vezes. Muito obrigado. Que assim seja. Sidney Calais, presidente da franqueadora Grupo Calais, conversou conosco aqui no Mundo Corporativo, trazendo parte dessa experiência do campo da franquia. Você que participou do programa, nosso agradecimento também. Colaboraram com este Mundo Corporativo o Guilherme Dogo, Ricardo Porto, a Débora Gonçalves e a Isabela Ares. E eu quero deixar aquele convite de sempre para você. Depois desse programa aqui, vai para o nosso grupo de discussões lá no Mundo Corporativo, lá no LinkedIn. Grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN no LinkedIn. Só colocar na busca você vai encontrar. Se inscreva lá, é de graça. E você passa a compartilhar o seu conhecimento com as outras pessoas também, publicando seu texto, aquilo que você viu de interessante no mercado, pode mandar sugestões, inclusive, assim como você também vai receber o conhecimento de outras pessoas que estão lá no grupo, publicando os seus textos, os seus artigos. O grande barato desse negócio é a gente compartilhar o conhecimento. Então eu conto com você também lá no grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN, no LinkedIn. Combinado? Até o próximo capítulo.